Olá, seja muito bem-vindo. Esse é meu canal. Meu nome é Daniela de Passe e hoje eu vou falar como nós podemos avançar a criança que está em fase pré-silábica. Estamos aí, né, hoje em setembro de 2022. Eu sei que as pessoas vão ver os vídeos em épocas diferentes, mas nessa época do ano eu recebo ainda muitas perguntas no meu Instagram sobre como avançar aquela criança que está em fase pré-silábica. Para quem não sabe, né, as fases de escrita, elas estão norteadas aqui nesse livro da Psicogênese da língua escrita. Ele é um livro aí que foi um divisor de águas para educação, para alfabetização, porque ele tirou o foco de como eu, adulto, ensino, né, no método de alfabetização, para um foco no como a minha criança aprende, o que a criança pensa durante esse processo de alfabetização. Então, ele fala aí de algumas fases de escrita pelas quais as crianças passam, e antes da criança desenvolver essa consciência silábica, né, de que as palavras elas são separadas em partes menores, a criança, ela ainda não percebe isso e ela vai, quando eu falo para ela escrever Joaninha, ela joga lá um monte de letras aleatoriamente e faz uma leitura global, né? O que, que você escreveu? Joaninha. Ela ainda não tem essa percepção, Joaninha, mesmo sem fazer a correspondência entre fonemas e grafemas. Então, a criança em fase pré-silábica, né, ela ainda vê aí a leitura como um global. Muitas vezes ela ainda não traça letras, muitas vezes ela representa com risquinhos como uma imitação de letra cursiva. Muitas vezes ela também faz bolinhas ou outras formas. Então, muitas vezes é uma questão motora mesmo do traçado de letras. Outras vezes a criança realmente ela ainda, né, ela vai colocar lá, ela sabe que existe escrita porque ela está num contato a vida inteira com o que é escrito, mas ela sente essas dificuldades aí em traçar. Tem já as outras crianças que já jogam lá várias letras, muitas vezes letras do nome dela, letras aí vogais, que elas têm um pouquinho mais de contato. Mas a criança em fase pré-silábica, basicamente, né, como diz aí o pré, né, antes do silábico, né? Então ela ainda não percebe que existem sílabas, que são essas partes um pouco menores das palavras. E é muito comum que as famílias sejam muito ansiosas nesse processo de alfabetização, seja na educação infantil, né, querendo preconizar a alfabetização, né, querendo pular etapas para que a criança aprenda logo, como se isso trouxesse algum benefício. Muito pelo contrário, traz prejuízos, porque a criança ela pula etapas importantes. Então chega lá uma criança no primeiro ano alfabetizada que decodifica, que escreve, mas que não consegue utilizar uma tesoura, não consegue montar um quebra-cabeça, não consegue pegar no lápis. Então é importante que a família não ultrapasse o que é importante enquanto desenvolvimento de uma criança, para que ela não pule etapas, para que ela chegue lá naquele momento, ela aprenda com facilidade, com qualidade, com rapidez e de uma forma efetiva, né? Que ela não só decodifique e escreva, ela seja uma leitora e uma produtora de textos com eficiência. Após a pandemia, essa ansiedade, essa pressão virou muito maior, e se você não é um profissional que sabe se impor, que sabe se posicionar, que entende por que você está alfabetizando ou não, por que você está trabalhando a oralidade, um reconto de história, que é algo que não se vê lá no caderno cheio, mas isso existe um porquê e você tem que saber se posicionar e explicar. Então, senão vai virando lacunas e vai ficando cada vez mais difícil, e aquela criança em fase pré-silábica, ela estaciona, ela chora, ela fica insegura, isso também é muito comum. Então, o conhecimento de sílabas ele é muito importante, só que ele vai muito além das famílias silábicas, né? Que eu aprendi com famílias silábicas, que em pleno 2022 muitos adultos ainda utilizam, mas ele vai muito além, né? As sílabas elas estão aí nas palavras, e para que eu avance uma criança que está em fase pré-silábica, eu preciso que essa criança ela consiga segmentar oralmente, né, falando as palavras em sílabas, né? E isso faz muita diferença e é muito fácil para a criança fazer isso.
Que é isso aqui? Ah, é um livro. Quantos pedacinhos tem livro? Quantas vezes você abre a boca? Né? Livro. Duas. Ah, tá. E o que é isso aqui? Ah, é um celular. Quantos pedacinhos tem? Celular. Três. A criança aqui, desde novinha, né? Sem eu alfabetizar antes da hora, sem que eu alfabetize precocemente. Eu sempre brinco na oralidade de pedacinhos das palavras, né? Batendo palma, colocando o dedo aqui para ela sentir, né, computador, ela vai ter mais facilidade de avançar nessa fase pré-silábica para uma silábica, mesmo ainda sem a correspondência entre fonemas e grafemas. Então, é muito importante fazer isso e faz muita diferença. Então, basicamente, ela vai desenvolver a consciência fonológica no seu nível de consciência silábica. Então, brinque muito na oralidade com a criança para que ela segmente palavras em sílabas. Eu posso fazer isso falando. Eu posso fazer isso com popt, para que ela aperte lá cada vez que ela falar. E uma coisa muito comum, né? Na separação de sílaba, eu não estou falando de regra de separação de sílabas. Estou falando de oralidade, de pedacinhos. Então, eu posso falar para a criança, por exemplo, baleia. Quantos pedacinhos tem? Algumas crianças vão falar baleia. Outras vão falar baleia. O meu filho, ele fala leão. Então, para ele, o leão tem 3 pedacinhos, leão. Mas ele já está desenvolvendo essa consciência de sílabas. No processo de alfabetização sistematizada, aí é importante a gente sempre ir acertando, né? Mas no momento aí de brincar com crianças de 0 a 4, 5 anos, de pedacinhos das palavras, tudo bem, não tem problema que a gente pense aí mesmo, não na regra da separação, mas na forma como a criança consegue segmentar esses pedacinhos, tá? Então a criança lá em fase pré-silábica, ela, quando eu pedi para ela escrever livro, ela foi lá e jogou um monte de letra, né? Ou fez um monte de rabisco, ou fez um monte de bolinha, e eu falo para ela: o que você escreveu? Ela vai falar livro com o dedo rápido. Quando a criança já desenvolve essa consciência silábica, ela já começa a pensar assim, livro, li. E aí, mesmo que ela coloque qualquer letra, né, representando, ou até uma bolinha, livro, outra bolinha, ou letras aleatórias, ela já está numa fase silábica e às vezes sem valor sonoro. Então, é importante que elas pensem muito nos pedacinhos das palavras. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar cards com imagens. Então, eu posso pegar uma imagem, né, impressa, por exemplo, ou até um desenho de alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui uma imagem, né, de uma boneca. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para a criança: o que é isso? E aí ela vai falar: o que é isso aqui? Ah, boneca, bonecas, bonecas. Então, com uma imagem, com um objeto, celular. Então, eu consigo fazer isso, né? A criança pensar olhando uma imagem, uma figura impressa ou não, ou com um objeto concreto, tesoura, lápis, borracha, estojo, lousa, porta, cadeira, ou até coisas que estejam com ela, ou coisas que eu levei, né? Ventilador, coisas da sala. E também com flashcards, então eu posso fazer, imprimir cards de animais e pedir para ela me falar os pedacinhos. Eu estou trabalhando a alfabetização diretamente na educação infantil? Não, mas eu já tenho crianças que podem chegar no primeiro ano muito mais avançadas já com essa consciência de sílabas, né? O que mais pode ajudar? Escritas coletivas, né? Por exemplo, listas. Vamos fazer uma lista de animais? Vocês vão me falando e eu vou escrevendo aqui na lousa. Eu sou escriba. Então, listas, né? E daí a criança vai falar, né? A turma, leão. Ou se você é professora particular, né? Ajuda seu filho, você também pode fazer. Então, leão. Quantos pedacinhos tem? Leão. Aí, como que é o lê? Como que é o ão? Elefante, elefante. Essas escritas coletivas de listas ajudam muito. E a escrita espontânea. Quando eu tenho essa vivência onde eu faço as escritas coletivas com as minhas crianças de listas, por exemplo, quando eu falo para ela agora faz uma lista de compras aí, ou lista de brinquedos que você gosta,
ou listas de convidados para sua festa, lembra de pensar nos pedacinhos das palavras. A escrita espontânea. Você vai tanto tirar aquela insegurança da criança de, de tentar mesmo escrever, no momento que você pede, né? Ah, escreve aí do jeitinho que você souber. E ela trava, fala, ah, eu não sei escrever. Quanto em momentos onde você vai conseguir aí que a criança vai refletindo. Aí, se você está no processo sistematizado de alfabetização, você pode fazer às vezes a escrita espontânea, mas em outros momentos a criança fez espontânea, a lista vai de animais, agora eu vou fazer uma coletiva. Ou em outro momento eu vou sentar com ela e não é corrigir, é fazer a análise mesmo dessas palavras. Ah, vocês tentam escrever leão? Vamos pensar agora então como que escreve leão? Não tem problema a gente fazer isso. É um trabalho no erro de uma forma construtiva, produtiva, onde a criança vai refletir sobre ele para que ela avance. E não aquele erro ruim, punitivo, que era mal visto. Não é isso, né? É o erro para que eu aprenda, para que eu reflita, para que eu possa melhorar. Aí, né, nós temos que pensar também em atividades onde a criança, isso já é até mais indicado para primeiro ano, onde a criança ela precisa identificar a quantidade de sílabas. Então eu tenho lá um desenho da boneca, 4 bolinhas, ou quadradinhos, ele tem que pintar lá, boneca, ou colar bolinha de crepom, ou colocar grãozinho de feijão, boneca, 3, né, ou fazer xizinho, ou bolo, bolo tem 4 bolinhas, então ele vai pintar 2. Esse tipo de atividade. Ou assim, tem a boneca, aí tem lá o número 2, 3 e 4. A criança precisa fazer um X na quantidade de vezes que ela abriu a boca. Boneca, faz um X no 3. Bolo, ou mesmo colocar a quantidade. A criança tem aquela lista e aí ela vai pensar nos pedacinhos, pode ser até com a imagem, né, escrita do lado, um leão, imagenzinha leão, e ele coloca o número, leão. E as mediações, né? Então, enquanto eu tô lá com a minha turma de alfabetização, ou eu tenho uma turma onde as crianças estão com dificuldades, onde eu tenho 3, 4 não alfabetizados, são as mediações pontuais. Eu vou passar uma cruzadinha, as crianças vão tentando, eu vou sentando com aqueles que têm mais dificuldades, pra gente ir pensando. Eu vou pegar letras móveis e nós vamos trabalhando aí com ela, montando palavras, montando sílabas. Tudo isso vai ajudar com que eu avance minhas crianças em fase pré-silábica. Você consegue fazer isso muito rápido. Tem crianças que avançam assim do pré-silábico em um dia, em uma semana. Então, se você faz esse trabalho agora, para o fim do ano, ou no início do ano que vem, ou para quem está vendo no início do ano, firme com ele, você já tem crianças aí em fase silábica logo, e aí é rapidinho de alfabetizar, porque aí é mesmo estabelecer a relação entre fonema e grafema. E esse foi o assunto de hoje. Deixa seu like aqui no vídeo para me ajudar na distribuição. Se inscreve no canal, que eu sempre vou postar muitos vídeos legais falando sobre alfabetização. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, eu sempre tô lá respondendo caixinhas de perguntas, eu sempre tô lá falando sobre alfabetização, com posts, com ideias, para nortear o seu trabalho, facilitar a sua vida. E muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!